Paulo traz esses irmãos no coração, no centro das emoções e dos afetos. Olá, sou Paulo Eduardo e mais uma vez muito feliz de estar aqui e agradecido a você que está do outro lado nos acompanhando. Muito obrigado e seja bem-vindo ao canal Minuto Missionário. Você que nos acompanha todos os dias, eu fico muito feliz com a sua assiduidade aqui no canal. Você que já desenvolveu o hábito de colocar esse vídeo junto ao seu momento devocional. Seja a hora que você estiver nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. Muito grato a Deus por você. Se por alguma razão você está aqui e não é inscrito no canal ainda, eu peço a você que se inscreva agora. Faça a sua inscrição, faça seu comentário, deixe o seu like aqui. Nós gostamos muito de saber que você esteve por aqui. Nós trazemos todos os dias estudos bíblicos e estamos fazendo expositivos, olhando versículo por versículo, analisando, observando o contexto e tirando lições para as nossas vidas. Te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos estudando o primeiro capítulo ainda da carta que Paulo escreve aos Filipenses, onde Paulo traz aqui um agradecimento bem efusivo. Dos versículos 5 até o versículo 8, Paulo vem tratando isso. Se você chegar comigo no versículo 7 e 8, Paulo diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E o verso 8, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu acho bonito a forma que Paulo diz que traz esses irmãos no coração, não é? Primeiro, Paulo traz isso aqui, algumas maneiras, né, de trazer no coração. Primeira coisa que a gente observa aqui, Paulo descreve, é que Paulo traz eles no sofrimento pelo Evangelho. Ou seja, nas algemas. Paulo deixa isso aqui muito claro nesse texto, não é? Essa igreja, meus amados irmãos, como nenhuma outra, foi tão solidária com Paulo nas suas prisões. Essa igreja foi um verdadeiro bálsamo para a vida de Paulo nas horas mais difíceis que esse velho apóstolo passou. Essa igreja estava com aquele acalento ao seu coração. Paulo lembra dessa igreja e traz ela no coração segundo a obra do Evangelho. Ou seja, Paulo usa a expressão aqui, na defesa do Evangelho. Você sabe que Paulo foi tanto um missionário como também um apologeta. Nós já estudamos aqui, Paulo defendia a verdade, Paulo defendia a igreja diante daqueles ataques heréticos, daqueles falsos mestres, falsos pregadores. Paulo estava pronto para fazer a defesa do Evangelho. E essa defesa do Evangelho se refere àqueles ataques que vêm de fora, né? Procedentes então dos argumentos que o inimigo levantava contra a igreja, contra o cristianismo, e Paulo sempre se posicionava. O cristão, e nós já falamos isso aqui, ele deve estar disposto a ser um defensor da fé, dar razões da esperança que tem, conforme o próprio Paulo escreve em 2 Coríntios 7, versículo 11. A confirmação do Evangelho consiste nada mais do que na edificação que se opera por força dos que estão dentro da igreja. Então Paulo traz isso desses irmãos também. E ainda segue dizendo no versículo 8, da compaixão de Cristo. Nós vemos, e William Barclay, ele diz que o versículo 8 aqui, Paulo usa a expressão muito gráfica. Ele fala, a saudade que tenho de vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo usa uma palavra grega aqui, que eu não vou pronunciar, uma palavra meio difícil na pronúncia, mas que a palavra grega que Paulo usa é uma palavra que define as entranhas superiores, ou seja, coração, fígado e pulmões. Os gregos, eles colocavam aqui o centro de todas as emoções. Então, Paulo trazia esses irmãos, trazendo para uma tradução, né, mais fácil de compreender, Paulo trazia ele no centro das emoções e afetos. Assim Paulo carregava esses irmãos. Paulo está dizendo que suspira pelos crentes de Filipos com uma compaixão, a mesma compaixão de Jesus Cristo. Ele os ama como Jesus ama. O amor que Paulo sente pelos crentes de Filipos não é outro senão o mesmo amor de Cristo.
E o crente não tem outro sentimento, ele não deve ter outro sentimento a não ser o de Cristo. O nosso pulso deve bater com o pulso de Cristo, o nosso coração deve palpitar como o coração de Cristo. O amor de Cristo passa por nós e assim para aos nossos irmãos. Essa afeição de Paulo por aqueles irmãos era tão profunda, era mais profunda do que uma mera emoção humana. Era a afeição de Cristo por meio dele. E Paulo traduz isso falando da saudade, da afeição, não é? Que traduzido como vísceras, ou seja, uma coisa muito forte que brotava das entranhas de Paulo. E eu estive pensando nisso e eu quero compartilhar isso com você nesse momento, essa profunda relação de amor que Paulo tinha para com esses irmãos. Irmãos que estavam com ele abraçando a causa, irmãos que estavam com ele enfrentando as lutas, dispostos a guerrear, a batalhar pela obra, pelo evangelho. E Paulo diz que os amava. Paulo diz que sentia, trazia eles no coração. Nós precisamos ter esse amor pelos nossos irmãos. Nós precisamos amar como Cristo amou. Aquele que verdadeiramente conhece a Cristo, aquele que verdadeiramente foi alcançado pelo amor de Cristo, ele precisa amar. Ele precisa demonstrar isso para com os seus irmãos. E a reflexão no vídeo de hoje, no estudo de hoje, eu quero deixar somente essa. Trazer os irmãos no coração. Os nossos irmãos precisam ser alvo do nosso amor, do nosso zelo, da nossa dedicação. Aqueles irmãos que estão conosco, aqueles irmãos que batalham conosco, que andam conosco, nós precisamos demonstrar esse amor. Nós precisamos aspirar esse amor, como Paulo diz aqui, trago no coração. Seja nas algemas, seja na defesa do Evangelho. Em todos os momentos eu trago esses irmãos no coração. Tem trazido seus irmãos no coração? Eles têm sido alvo do seu amor? Pensa nisso. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. E eu volto no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. E eu te espero.